Olá, bem-vindos a mais uma das nossas análises. Hoje, a missão é derrubar alguns muros linguísticos. Vamos explorar as mecânicas fundamentais e o vocabulário básico do chinês mandarim, que é, sem dúvida, um dos idiomas mais fascinantes e historicamente ricos do planeta. A nossa ideia aqui é transformar o que parece super complexo em algo claro, acessível e bem pé no chão. Sabe aquele mito colossal que rola solto por aí de que o chinês é uma língua simplesmente impossível de se aprender? Pois é, vamos desmistificar isso agora mesmo. O lance é que o mandarim não é exatamente mais difícil, ele só é estruturalmente diferente do que a gente aqui no Ocidente está acostumado. Pensa bem, não tem conjugação verbal complexa, não tem gênero gramatical, é como brincar com blocos de montar, uma estrutura puramente lógica. Então, o nosso roteiro de hoje é o seguinte: 1. O idioma oficial. 2. Desvendando o sistema Pinyin. 3. Os 4 tons fundamentais. 4. Saudações e palavras essenciais. E, por fim, 5. Expandindo o vocabulário. Começando pela seção 1. Mandarim, o idioma oficial e como a gente entende esse cenário linguístico. E, logo de cara, isso ilustra perfeitamente a diversidade surreal dessa língua. Imagina que um mesmo ideograma pode ser lido de um jeito no cantonês, lá ao sul, e de um jeito totalmente diferente no mandarim. A grande sacada é que o mandarim se consolidou como idioma oficial e unificador lá na China a partir de 1949. Ele virou literalmente a ponte de comunicação vital do país. E olha que interessante essa evolução da própria escrita. Lá atrás, para facilitar a alfabetização em massa da população, os caracteres tradicionais, que eram os cheios de detalhes e super complexos, passaram por uma reforma enorme. É só observar a lógica. A versão simplificada, que é usada na China continental hoje, cortou aqueles excessos de traços. Eles mantiveram a essência visual, claro, mas tornaram o aprendizado moderno muito, muito mais dinâmico. Vamos para a seção 2, desvendando o sistema Pinyin, a nossa ponte fonética. Gente, o Pinyin é a verdadeira tábua de salvação para quem está começando. Como os caracteres chineses representam sílabas inteiras e não letras individuais como no nosso alfabeto ocidental, criaram o Pinyin para transcrever os sons do mandarim usando o alfabeto latino. É basicamente o nosso código de leitura, a nossa legenda. Na prática, o Pinyin tem umas regras bem específicas para a nossa voz. Por exemplo, quando temos a sílaba an, a gente fecha a boca e junta os dentes no finalzinho do som. Já o ang mantém o som bem aberto e anasalado. E aqui vai uma dica de ouro. Aquele G no final é sempre, absolutamente sempre mudo. E tem as consoantes J, Q e X, que são famosas por exigir que a gente crie toda uma nova memória muscular facial. É um belo treino. Seção 3. Os 4 tons fundamentais, onde a entonação muda tudo. Aí é que está o grande segredo. O mandarim é uma língua tonal. Ou seja, a exata mesma palavra, escrita do mesmo jeito no pinyin, pode ter significados completamente opostos dependendo da sua entonação. Pega o clássico exemplo do ma. O primeiro tom, ma, é alto e reto. O segundo, ma, sobe, como se a gente estivesse perguntando, o quê? O terceiro tom, ma, dá um mergulho lá embaixo e sobe de novo. E o quarto, ma, é um golpe rápido para baixo, bem assertivo, parecendo uma ordem. É uma verdadeira coreografia vocal. E toda essa base teórica de tons e de pinyin não sai do nada. Ela é o alicerce de materiais acadêmicos super respeitados, como os guias do Cambridge Institute que dão base para esse nosso papo. É justamente essa sistematização rigorosa que permite pegar toda essa teoria e transformar rapidinho em prática real. E é para lá que a gente vai na seção 4. Saudações e palavras essenciais. Hora de aplicar o nosso decodificador. Vamos ver o poder prático do que a gente acabou de aprender. Sabe aquele famoso ni hao? Pois é, ele nada mais é do que a junção dos caracteres para você e bom. E olha como a cultura influencia. Para demonstrar respeito, que tem toda uma gramática própria, a gente adiciona um N na primeira palavra e vira nin hao, uma versão bem mais formal. E claro, temos o indispensável CSE para agradecer e o Zaijian para se despedir, os dois exigindo aquele tom descendente bem marcadinho.
Outra coisa fantástica é ver como a visão de mundo chinesa reflete no idioma. É tudo super organizado. O vocabulário familiar é o melhor exemplo. Mamá e babá soam quase universais para mãe e pai, não é? Mas o detalhe genial vem com os irmãos. No mandarim, a língua te obriga a especificar a idade. Você tem que deixar claro se está falando do irmão mais velho, o Gege, ou do irmão mais novo, o Didi. A ambiguidade simplesmente não tem espaço por aqui. Chegamos na seção 5, expandindo seu vocabulário com palavras do dia a dia. E que assunto melhor do que comida para expandir isso? Fan representa o arroz, que é um pilar absoluto na alimentação deles. E uma curiosidade que eu acho incrível: a bebida mais famosa lá, o chá, tem exatamente a mesma pronúncia que no português. No pinyin é chá, subindo a voz naquele segundo tom. E na hora do brinde com o jiu, a bebida alcoólica, a expressão deles é ganbei. Sabe o que isso significa literalmente? Secar o copo. Muito bom! Aprender esses blocos construtores é exatamente o que permite decifrar tabelas extensas como as que vemos neste guia do aluno. O que antes parecia um emaranhado impossível de desenhos e traços, com a ajuda do pinyin e do treino fonético, vira uma lista organizada e super compreensível de vocabulário prontinha para usar. E essa mesma lógica estruturada brilha na hora de contar. O sistema deles organiza as grandes escalas de números com base em dezenas de milhares. A gente tem o yi para 1, Xi para 10, chegando lá no Qian para 1000. E olha só que detalhe perigoso. A palavra em chinês para dinheiro é lida quase com o mesmo pinyin, Qian. Só muda o tom. Mais um motivo para nossa audição ficar super atenta ao contexto. Para dar uma movimentada no nosso estudo, olha só essa seleção de animais documentada nos materiais. Os sons variam consideravelmente brincando com as marcações tonais. Tem o go, para o cachorro do dia a dia, passa pelo long, o clássico dragão mitológico, até chegar em feras como o laohu, que é o tigre, e o houzi, para o macaco. Cada uma dessas palavras é uma chance perfeita para afiar a nossa precisão nos tons. E toda essa riqueza fonética deságua neste ponto que é vital: as palavras homófonas. Sem ver a escrita, duas palavras podem soar perfeitamente idênticas se os tons não forem exatos, mas os caracteres delas podem apontar para coisas de universos completamente diferentes. O contexto, no meio de uma conversa em mandarim, é, sem dúvidas, o grande arquiteto do entendimento. E com isso chegamos ao fim da nossa jornada pelos pilares do chinês. A gente desconstruiu aquela barreira da complexidade, passando pelos ideogramas simplificados, atravessando a ponte do pinyin e entendendo essa verdadeira dança dos tons. A fundação está posta e agora fica a provocação para quem nos acompanhou até aqui. Depois de todo esse mergulho na estrutura do idioma, qual será a sua primeiríssima frase falada em mandarim? É um universo inteiro da comunicação aguardando para ser explorado. Um grande abraço e até a nossa próxima análise.